colocar e começar, tá? Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje, né? Hoje nós vamos ter aqui a nossa aula e nós estávamos falando sobre os tipos de terrorismo, tá? Então, ontem, né, nós falamos um pouquinho sobre alguns terrorismos e eu terminei falando para vocês aí com relação uma brincadeira que fizeram, né, com relação ao Bin Laden, que aqui tem 2 torres gêmeas, né, também, que era para ele tacar um avião aí. Claro que é apenas uma brincadeira que foi feita, tá? Bem, agora nós paramos nesse slide aqui, tá? Então nós vamos começar a partir daqui. Eu estou no slide 19 de 23, tá? Então nós vamos adiantar aí o conteúdo para poder ter início, tá? Então vamos lá. Eu acho que estão todos aqui. Estamos em 17. Bem, começando aí. Então, primeira coisa, né? É importante, né, refletir sobre o terror como prática e discurso sobre o terror, né? Então, o que quer dizer isso? Por que é importante a gente refletir sobre o terror como prática e discurso sobre o terror, né? Na verdade, o que acontece aqui? O terrorismo, o objetivo dele não é matar a humanidade. Ele não é matar todo mundo que não é muçulmano ou todo mundo que não segue sua crença religiosa ou algo do tipo. A ideia do terrorismo é causar o medo, causar o pânico, causar a instabilidade. Essa é a ideia do terrorismo, tá? A partir desse momento, se eles conseguirem fazer isso, eles atingem o seu objetivo. Não é intenção, por exemplo, de nenhum grupo terrorista assumir o poder nos Estados Unidos, né? Acredito eu que nenhum desses grupos terroristas tem essa pretensão. Mas, por exemplo, em alguns países que eles conseguiram causar essa desestabilização, países árabes, eles conseguiram chegar ao poder, tá? Bem, por que a separação dessas ações é fundamental para a compreensão da prática terrorista e para a análise dos discursos construídos, né, sobre o terrorismo, tá? Outra pergunta aí, né? Por que essas ações são fundamentais para compreender a prática do terrorismo? O terrorismo, ele não é de graça, ele tem um porquê, né? Nós falamos ontem que o terrorismo não é simplesmente um cara que é louco e quis causar, tá? Muitas vezes ele tem um ideal por trás disso. Então, qual é a mensagem que o terrorista ou que os grupos terroristas querem passar a partir do momento que eles causam um atentado? Essa é a ideia. Qual que é o discurso que vem por trás disso, tá? Isso é muito importante a gente sempre analisar. Depois, por que, né? Feito isso, será possível entender as questões políticas e ideológicas que estão por trás das práticas e discursos sobre o terror? Muito possivelmente. Se nós conseguirmos, né, entender, compreender o porquê da prática terrorista, nós vamos entender as questões políticas e ideológicas que estão por trás. Vai ser um caráter religioso, vai ser um caráter separatista, vai ser, né, um caráter político, sei lá, algo do tipo, tá? Então, temos ali por fim. Assim sendo, estaremos mais aptos a questionar, lutar e compreender por que tantas pessoas matam e morrem por determinadas causas, sejam elas políticas, religiosas, econômicas, né? Perdão, perdi. Não consigo ler aqui o SEO, e tem uma telinha aqui. Alguém consegue ler para mim? O que está escrito aí? Eu não consigo ver, né? Peraí que eu vejo de cá. Deixa eu só ver, eu vejo de cá o que está escrito aqui, fica mais fácil, né? Bem,
políticas religiosas, econômicas ou sociais, deve ser que está escrito ali, tá? Bem, como combater, né? Como que governos, instituições fazem para combater esses grupos terroristas aí? Temos aí o seguinte, né? Dos que invadem escolas, a Maria Clara chegou, deixa eu admiti-la aqui. Dos que invadem escolas e atiram sobre crianças e professores, ou vão para uma praça ou rua e disparam, né, indiscriminadamente sobre a população. Como combater isso, né? É difícil, né? Se nós soubéssemos como combater esses problemas, eles não aconteceriam, tá? Nós não sabemos como, né? Mas o que pode, né, ser feito é um trabalho pensando nesse quesito e tentando trazer para a população uma maior liberdade, um maior diálogo, as pessoas poderem falar sobre, né? Um tema muito forte que tem aí no poliedro, né, que a Neuza bate muito em cima disso, a Betânia, é combater o bullying, né? Porque o que acontece? Muitas vezes um cara sofreu bullying em uma certa época da sua vida no colégio, ele não conseguiu vencer aquele trauma, né? E ele tem algum, né, surto psicótico, ele tem algum problema e ele não consegue conviver com aquilo que ele viveu. E a única maneira que ele encontra é pegar uma arma e atirar sobre as pessoas que estão naquela escola. Às vezes nem são mais as pessoas que cometeram o bullying com ele na época, né? Às vezes são pessoas que já passaram e são novas pessoas, mas na cabeça dele ficou aquele lugar ruim como sendo um lugar onde ele sofreu um bullying, né? Então, isso acontece. Então, o que nós temos que fazer? Na nossa prática do dia a dia, tentar evitar isso. Tentar evitar bullying, discriminação racial, discriminação social, né? Que isso é muito forte. Nós tentamos, né, viver de uma maneira mais harmônica para evitar esse tipo de problemas. Agora, uma solução 100% confiável, correta, a gente nunca vai encontrar, tá bem? Bem, muitos são Por filhos. que não, Cleja? Uma solução? Quem que perguntou? Leonardo. Ô, Léo, pelo seguinte, cara, imagina se nós conseguíssemos acabar com o bullying do mundo, conseguíssemos acabar com a discriminação social do mundo, discriminação racial do mundo. Seria muito utópico, né, cara? É muito fora da realidade. A gente pode criar, sim, programas para tentar diminuir, mas acabar 100% nunca vamos conseguir acabar. A gente vai conseguir, sim, diminuir muito, mas acabar nunca, né? Aham. Pare para pensar como que o preconceito racial ainda faz parte do nosso dia a dia, né? Eu acho que eu até comentei com vocês uma vez, Léo. Tem um rapaz que ele trabalha na Rede Globo. Ele fez aquele filme lá da Cidade de Deus. Eu não lembro se ele... Eu acho que ele Sim. era o Acerola, o Laranjinha, ele era um dos dois. E uma vez ele estava no Faustão, né? E perguntaram para ele, né? Qual que era o som que ele menos gostava, né? E o som que ele menos gostava era do travar, o barulho da trava da porta dos carros. E aí todo mundo assustou, né? Nossa, por que aquilo ali te incomoda, né? O barulho da trava do carro vai te incomodar? Só pelo seguinte, porque eu estava indo fazer teatro, eu pegava ônibus, isso e aquilo. E aí, quando eu estava voltando, que eu passava num semáforo para poder ir para o meu ponto, e os carros estavam parados, todos iam travando a porta dos carros com medo de eu ser um assaltante. Então ele falou que o som que mais marca ali o seu início de carreira, quando ele começou a fazer teatro, foi esse som. Ou seja, existe o preconceito ou não? Até Né? hoje, né? Ah, com certeza. Eu tenho uma amiga que ela morou um tempo no sul do país. E ela estava falando como que nós somos preconceituosos. Por quê? Porque lá no sul do país ela foi para, acho que,
Balneário Camboriú, que ela foi morar, ou Floripa, foi alguma coisa assim, né? E aí, lá, ela virou e falou assim, gente, eu achei a coisa mais esquisita do mundo, mais estranha do mundo, né? Aqueles menininhos loirinhos, dos olhos azuis, pedindo esmola no semáforo. Aí, nesse momento, eu percebi o tanto que eu era preconceituosa, ela falou. Porque o que, que acontece? Na nossa região, quando você vê uma criança pedindo esmola na rua, geralmente é uma criança negra, é uma criança morena, né? Geralmente é isso. E lá, com uma concentração de pessoas loiras, né? Olhos claros, por conta da migração alemã, que foi muito forte lá é uma realidade isso, né? E para a gente isso é meio esquisito, porque na nossa realidade aqui isso não acontece, geralmente são negros, né? Talvez se tivesse passando um rapaz fazendo teatro igual esse que eu citei, mas ele fosse loiro, de olhos claros, né? Talvez as pessoas não fossem travando a porta dos carros, né? Então, assim, sem querer, nós somos seres preconceituosos e precisamos trabalhar para ir diminuindo esse preconceito, tá? Mas é isso, tá? Bem, vamos lá então. Muitos são filhos de excelentes famílias, né? Bons alunos ou trabalhadores normais em suas empresas. Então, muitas pessoas que acabam tendo um surto psicótico, tendo algum problema, às vezes são pessoas comuns, pessoas do dia a dia, né? Pessoas assim que não se destacaram, às vezes, pessoas que eram tímidas, né? Às vezes vocês têm aí, por exemplo, dentro da sala de vocês têm colegas aí que são muito inteligentes, que são pessoas muito legais, mas simplesmente é uma pessoa mais tímida, mais introvertida. E em alguns casos, essas pessoas acabam sofrendo o bullying, como eu falei, ou outro problema, né? E pode vir a ter aí algum surto psicótico, algo do tipo, né? Dentro do trabalho, isso pode acontecer também. Excesso de trabalho, de carga e pressão de chefe, de líder, o cara pode, né, sair de si, tá? Vamos lá de novo, continuando aqui. Esses tipos de distúrbio somente seriam passíveis de identificação se cada ser humano passasse por um tipo confiável de exames psicológicos durante períodos de sua vida. Como que você vai fazer teste psicológico periodicamente na população inteira? Não tem jeito, não tem como, né? Inclusive, existem casos, passou há muitos anos atrás, hoje eu já me desapeguei de novelas, mas há muitos anos atrás eu assistia novelas. E teve uma novela da Globo, que eu não me lembro mais o nome, né? Tinha uma mulher que ela era psicopata, né? O que é o psicopata? É a pessoa que ele não desenvolve sentimentos. Então, ele não tem sentimentos. Então ele não Avenida vai. Brasil. Eu não me lembro. É Avenida Brasil? Acho que é, hein? Boa Do pergunta. Jorginho. Não, não, era uma mulher. Era uma mulher, ela. Esqueci o nome dela. Depois, na hora que eu lembrar, eu falo para vocês o nome da atriz. E, e o que acontece? Essa mulher, ela não tinha sentimento algum. Ela não tinha amor, ela não tinha ódio, ela não tinha paixão, ela não tinha raiva. A mãe dela, ser mãe ou não ser, seria a mesma coisa, né? Então ela agia assim, de maneira fria, calculada, né? E dizem estudos que devem existir muitos psicopatas dentro da sociedade. Só que nunca foram diagnosticados porque nunca tiveram um surto, nunca tiveram nada que, né, fugisse à normalidade, tá? Mas isso é uma coisa assim impossível da gente prever, tá? Bem, vamos dar continuidade aqui. Continuando aí. É possível prever, em apreciável grau de certeza, qual a probabilidade, né, de um ataque terrorista mediante algumas atitudes a serem tomadas pelos governos, tá? Então, assim, quando um governo ele começa
a fazer algumas coisas que atingem mais diretamente um determinado grupo, uma determinada classe social, uma etnia em si, você pode perceber que isso pode vir a causar aí um problema, tá? E pode vir a causar um atentado terrorista, tá? Por exemplo, os Estados Unidos resolvem invadir um país árabe. Poxa, ele tomou uma atitude ali e essa atitude pode vir a causar uma retaliação. O pessoal de lá, grupos terroristas, grupos radicais de lá, tentarem cometer um atentado porque o seu país, a sua região foi invadida. Isso pode vir a acontecer, tá? Bem, continuando ali. Infiltração de elementos da inteligência entre facções reconhecidamente como apologistas do terrorismo, né? Então, pode acontecer pessoas que apoiam a ideia terrorista, eles conseguem se infiltrar dentro de um determinado grupo, pode ser até mesmo no exército, na CIA, né, numa força de inteligência, e ali ele consegue informações privilegiadas para depois fazer os seus ataques, né? Aqui a gente pode dar como exemplo o que nós falamos ontem, o Bin Laden. O Bin Laden, ele vai ser treinado, né, pela agência de inteligência dos Estados Unidos. Aquela época que o seu país estava comandado pela Rússia, né, eles queriam se livrar realmente da Rússia, os Estados Unidos apoiam e dão ali treinamentos, isso e aquilo. Ou seja, ele teve informações privilegiadas e depois ele usa isso contra os americanos, tá? Depois disso, nós temos o terceiro pontinho aí, ó. Acompanhamento psicológico de soldados nas Forças Armadas. Se bem que certas qualidades de um soldado sejam apreciáveis num combate com forças inimigas, ao sair dos quartéis e assumir a vida civil, alguns podem eventualmente apresentar indícios de desajuste social. Bem, turma, aqui tem um ponto muito interessante, muito legal. Quando teve a Primeira Guerra, quando teve a Segunda Guerra Mundial, não existia essa ideia, né, de psicólogo. Tem gente até hoje que fala que eu não preciso ir no psicólogo, não, eu não sou louco, né? Não tem nada a ver, tá? O psicólogo, ele te ajuda a organizar as ideias, né? Ele te ajuda a ter uma rotina de estudos, né? O psicólogo, ele tem uma função social muito interessante. No entanto, que todas as escolas praticamente têm um psicólogo. Nós temos aí, né, uma psicopedagoga que é a Janaína, né? A Neuza, ela foi fazer psicologia. Já ela terminou, acho que foi ano passado, psicologia, porque não para atuar como psicóloga, mas para ter o conhecimento para poder ajudar e trabalhar melhor com seus alunos, com a sua escola, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, não existia ainda a ideia, né, de ter que ter um psicólogo. Então, quando terminava a guerra, o cara saía de lá, né, desbaratinado, saía doidão, tá? E ele não conseguia voltar a conviver em sociedade. Então, o número de pessoas que foram para a guerra, que cometiam suicídio, ou que acabavam, né, matando outras pessoas por conta desses surtos psicóticos, era muito grande. Então, hoje, toda guerra, todo conflito que vai ter, sempre existem psicólogos para trabalhar com esses militares. Então, ele vai trabalhar antes da guerra, ele vai trabalhar durante a guerra, os psicólogos estão trabalhando ali, e vai ter uma assessoria muito, mas muito grande pós-guerra. É necessário, é fundamental, tá? Então, esse trabalho de psicologia é muito forte. Fica aí uma dica, né? Apenas para vocês entenderem. Tem aquele desenho, A Fuga das Galinhas. Naquele desenho, tem um galo mais velho lá que ele foi, simbolicamente, foi da guerra.
né? Você pode ver que a todo momento o inimigo está chegando, a todo momento ele quer dar um toque de recolher, ele precisa fazer algo. Por quê? Porque ele sofreu um surto, né? Aí complicado, né? E ele não conseguiu se recuperar. Então ele não conseguiu voltar realmente para se ajustar na sociedade, tá? Bem, depois temos ali acompanhamento, né, de prédicas de sacerdotes que incitem a violência e seguidores que os admirem. Turma, quando falamos assim em líderes de uma nação, muitas pessoas vão aceitar de olhos fechados o que o líder está falando. Pode ser o líder de uma nação, como um presidente ou um primeiro-ministro, pode ser um líder religioso, né? O líder religioso ele pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um rabino, né? E as pessoas vão seguir fielmente aquilo que foi dito. No caso aqui, está falando sobre os sacerdotes, né? Existem religiosos que vão incitar a guerra, né? No mundo árabe, existem religiosos lá que vão pregar a jihad. A jihad seria a luta contra os infiéis, tá? Para a grande maioria dos povos árabes, a jihad é luta, sim, é uma luta pessoal para você não cair em tentação, para você seguir as palavras de Alá. Para os mais radicais, quando fala-se em luta contra os infiéis, quer dizer o quê? Matar aqueles que não acreditam em Alá, aqueles que não seguem os preceitos de Alá. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado porque os líderes, eles têm poder sobre as pessoas. Tá? Lá na Idade Média, por que a igreja proibia a distribuição de Bíblias, né? As Bíblias não podiam ser distribuídas, a Bíblia não podia ser traduzida para outra língua, a não ser o latim, porque ali eles tinham controle sobre a população. A partir do momento que a Bíblia está disponível para todas as pessoas lerem, começam a ter outras interpretações e começam a surgir outras religiões. Então, o sacerdote, o padre, o pastor, como eu disse, né, o próprio rabino, né, esses líderes religiosos, eles têm um poder muito forte sobre os seus fiéis, principalmente se esses fiéis não detêm conhecimento, tá? Bem, continuando aí. Diminuição dos índices de corrupção no governo, né, e melhor distribuição social dos benefícios do Estado, promovendo a educação com fortes bases de moral, ética e compreensão social. Gente, lembre-se sempre do seguinte: se você tiver um mínimo de condições para viver, você não vai se revoltar. Você só vai se revoltar se você não conseguir colocar comida dentro de casa, se você não conseguir pagar suas contas básicas, se você não conseguir ter uma vida digna. Aí você vai se revoltar. Quando você tem isso, não vai existir revolta, tá? Então, quando nós falamos ali, ó, quando um governo conseguir diminuir a corrupção, tiver uma melhor distribuição social, né, desses benefícios, tá? E promover uma educação forte, né, com fortes bases e com uma moral, com uma integridade, com uma ética, né, as coisas vão dar certo, tá? Então, você não vai ver revoltas numa classe média, de uma classe alta. Você só vai ver se cair a qualidade de vida deles, se estiver ruim para eles, tá? Fora isso, não vai ter problemas. Por enquanto, tudo bem? Tudo ok? Alguma dúvida? Bem, se tiver, por favor, pode abrir o áudio aí, podem falar, tá? Eu estou à disposição. Se quiserem escrever também, fiquem à vontade. Continuando aqui, temos aqui, ó, incentivar a democracia nos Estados islâmicos teocráticos ou a tradição monárquica em que famílias se perpetuem no poder sem consulta popular, bem como a libertação da mulher. Então, aqui são outros pontos importantes para se combater, né, os atentados terroristas.
Então, olha só, se você incentivar a democracia, né? Incentivar a democracia é um ponto importante. Eu poder falar, eu poder escolher o meu líder, tá? Aqui vem falando dos estados teocráticos. Esse estado teocrático é que o líder religioso, ele também é o líder político, tá? Né? Aqui vem falando também perpetuar o poder sem consulta popular. Então, temos que tentar derrubar essas monarquias, né? O mundo tem que tentar derrubar essas monarquias que querem se manter no poder sem consultar a população. A Primavera Árabe, que nós vamos estudar ainda esse ano, faz isso. A população, devido às péssimas qualidades de vida, começam a se revoltar e começam a derrubar os seus líderes. Então, tinha gente que estava 10 anos governando o país, 20, 30 anos, né, comandando o país. Tinham alguns que estavam ali, a sua família, desde a independência do país. Então, desde 47, por exemplo, que era uma família só comandando. Então, quando você dá democracia para essa população, a tendência é esses grupos radicais diminuírem, né? A liberdade da mulher no mundo árabe é outro ponto muito importante. Por quê? Porque as mulheres, elas estão saindo às ruas e pedindo por essa liberdade, pedindo por um pouco mais de democracia. Essa é a intenção delas, tá? Depois aqui temos, né, impor aos templos o pagamento de impostos da mesma forma que qualquer cidadão ou empresa os paga, né? Pessoal, isso daqui é um ponto bem polêmico, né? Quem não sabe, as igrejas não pagam impostos, tá? As igrejas não tributam impostos. Então, uma das possibilidades seria a ideia das igrejas pagarem impostos. Mas isso aqui a gente não vai entrar no mérito da questão, não, porque vão ter pessoas que vão ser a favor, pessoas que vão ser contrárias, isso aqui não precisamos discutir muito. Mas é uma das possibilidades, tá? Olha lá, os templos não usam as esmolas e dízimos, nem a imensa maior parte delas para fazer a caridade, né? O que acredito que a grande maioria pense é o seguinte: uma instituição religiosa, ela tem que ter dinheiro, ela precisa ter dinheiro. Por quê? Porque é necessário que ela pague suas contas, né? Se ela tem ali um funcionário, seja um padre, seja um pastor, seja uma pessoa que limpa a igreja, né? Ela precisa ter um salário. Então, a igreja, ela precisa de dinheiro para pagar as suas contas, para fazer os seus templos, para dar manutenção nesses templos, né, nessas casas, sei lá, quebrou um banco. Quanto que um padre ganha? Um padre, ele ganha de 3 a 5 salários mínimos. Vai variar, tá? Isso eu escutei de um padre mesmo. O salário vai variar de 3 a 5, dependendo da paróquia que ele está, dependendo do número de paróquias que ele tem influência. Então, vamos colocar aí, o salário é mil e pouquinho, né? 1.044, ele vai ganhar de 3.000 a 5.000 reais, mais ou menos, tá? Arredondando aí para R$ 1.000. Então, o que acontece aqui? O templo, ele precisa, a igreja, ela precisa do dinheiro, mas não precisa de todo esse dinheiro. Então, grande parte podia ser usado para a caridade, para ajudar as pessoas pobres. Algumas, por favor, algumas igrejas, algumas instituições religiosas ajudam e ajudam muito, tá? Mantém asilos, mantém creches, né? Isso acontece, tá bem? Mas não todas elas. Aqui nós estamos falando principalmente do mundo árabe lá, tá? E temos Aqui em Poços, você sabe alguma o quê? que mantém alguma coisa? Uma creche, um asilo? Diretamente eu não sei, cara. Ó, o que eu sei é o seguinte: algumas não é igreja, mas algumas instituições bancam. Por exemplo, a Vinha do Senhor, aquele asilo ali da Rua Pernambuco, né? A Vinha do Senhor, Sim. ela é mantida por um centro espírita, tá? Então é um centro espírita que mantém a Vinha do Senhor. Tem colégios, né? Que são colégios religiosos, e aí o dinheiro
disso serve para ajudar instituições no Brasil e fora. Então, isso também acontece. Por exemplo, temos o Lar de Irmã Catarina, né? O Lar de Irmã Catarina é uma creche gratuita bancada pela maçonaria, né? Que não é uma instituição religiosa, por favor, mas é uma instituição aí que promove, tenta ajudar as pessoas. Pode falar. Entendi. Tá? É uma instituição filantrópica, vamos dizer assim, né? Então temos algumas, tá? O Léo, é você que está perguntando, né? Isso. Ô, Léo, tem uma interessante, tá? Que é o Padre Carlos, já falecido, né? Ele montou a escola, tá? Que é o Colégio Dom Bosco lá na época. A intenção era ajudar crianças carentes. E até hoje, quem tem dinheiro paga, quem não tem é mantido, é sustentado pela escola. Inclusive tem ali um lugar onde ficam crianças abandonadas, né? Chamada Casa do Menor. E tem muitas pessoas da Casa do Menor que estudam lá, tá? Então tem assim algumas entidades ligadas à igreja que promovem o bem, sim, tá? Que tentam ajudar. Bem, entendi. Então temos aí, né, a cooperação internacional dos departamentos de inteligência policial, que é outro ponto importante para tentar combater esses atentados terroristas, tá? Mas vocês podem perceber, né, que o boom em si é nada mais nada menos que a ajuda, né, da própria população, a conscientização da população. O governo vai ter sua parte importante aí, mas não é, né, o fundamental. Se nós conseguimos melhorar educação, conseguimos, né, ser mais questionadores, diminuir essa corrupção, essas coisas, vai ser o ponto principal aí, tá? Pessoal, estão faltando aí 4 minutinhos da aula. Eu vou para o último slide já, tá? E aí, terminando esse slide aqui, a gente vai lá para o WhatsApp, tá? E vamos fazer os deveres, os exercícios, tá? Ontem eu acho que eu não passei exercícios para vocês, né? Aí eu passo hoje para. Na verdade ontem eu passei alguns. Já passou. Isso, eu passei alguns. Verdade. Eu já passei alguns ontem, mas hoje eu dou sequência para a gente já terminar isso daí, tá bem? Então vamos lá, ó. O último slide aí vem falando o seguinte: violação dos direitos humanos. Ali é o seguinte, ó. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Esse é o primeiro artigo, o artigo número 1 do direito humano, dos direitos humanos, tá? Então, o que acontece? Se nós respeitarmos, né, o próximo, se nós tivermos aí uma compreensão, nos colocarmos no lugar do próximo, turma, as coisas vão funcionar bem melhores do que funcionam, tá? Alguma dúvida, turma? Não. Tudo tranquilo, Léo? Essa matéria é bem interessante, né? A matéria é bem tranquilinha, não é difícil e se torna bem interessante. Pessoal, eu passei para vocês fazerem para mim os exercícios até a página 133, correto? Isso, até a 133. Eram mais questões escritas. Agora, eu vou pedir para que vocês comecem a fazer para mim da 134, tá? Até terminar esse capítulo, que vai até a 139. Da 134 a 139, tá? São só questões de assinalar, mas tem algumas coisas muito interessantes aí, viu, galera? Tentem fazer com
com bastante carinho, com bastante amor essas questões que são muito interessantes, é muito bacana, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar, então, no WhatsApp, tá? Vocês, por favor, não hesitem, mandem as perguntas mesmo. Tendo dúvidas, eu vou estar aqui para esclarecê-los, tá? E nós vamos tocando o barco aí, tá? Na semana que vem, vocês preferem que eu grave uma videoaula ou vocês querem continuar por aqui? Pelo Zoom mesmo. Curtiram o Zoom? Eu também acho que Aham. fica um pouco mais dinâmico, né? Fica um pouco mais Sim. tranquilo. Zoom é bem melhor, patrão. Obrigado. Obrigado, João. Na semana que vem, nós vamos começar então a falar sobre as questões étnico-religiosas, tá? Então a gente vai entrar aí falando sobre o que é raça, sobre o que é etnia, tá? Vou montar alguns slides para vocês, porque ficar só falando também eu acho que vai cansar um pouco, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as características do judaísmo, cristianismo, islamismo. É uma matéria falando sobre religião, não especificamente sobre o catolicismo, o cristianismo, mas nós vamos trabalhar um pouquinho aí as religiões como um todo, tá? Por favor, só lembrando, eu não quero converter ninguém, não, tá? A nenhuma crença religiosa, não. Nós só vamos colocar aqui como é o contexto. E aí, semana que vem, a gente já termina essa apostila 1A. Tudo bem? Filé, então. Beleza. Pessoal, vocês conseguem habilitar o vídeo de vocês aí só para eu poder